Rompi meu tendão de Aquiles. Deve me preocupar? Sim, porque o tendão de Aquiles, quando rompe, tem uma série de situações que pode haver complicações. Então me acompanhe nesse vídeo que até o final eu vou te explicar as complicações mais frequentes que acontecem na ruptura do tendão de Aquiles. Olá, eu sou Robert Wagner, ortopedista com mais de 30 anos de experiência. As rupturas do tendão de Aquiles são passíveis de uma série de complicações. Eu vou relatar aqui com vocês mais frequentes e eu vou dividir aquelas que são inerentes à ruptura, que pode acontecer no tratamento conservador ou cirúrgico, e aquelas que são relacionadas com o procedimento cirúrgico em si. Então a primeira complicação que eu vou conversar contigo é sobre uma dor residual. Então, tanto no tratamento cirúrgico como no tratamento conservador, pode eventualmente ficar uma dor residual pós a ruptura ter sido cicatrizada. Então, existem algumas situações em que tu tem registro, tu foi lá, tu fez o exame, o teu tendão está cicatrizado e mesmo assim, às vezes, tu tem uma dor residual naquele local. Essa dor residual vai atrapalhar de alguma forma o caminhar, a marcha. Então, essa é uma complicação que pode acontecer, a dor residual. Uma outra complicação que pode acontecer é o encurtamento do tendão de Aquiles. O que acontece? Quando o tendão de Aquiles rompe, a parte proximal, a parte mais de cima, que está conectada ainda à panturrilha, ele tende a se retrair, ele se encurta. Então, isso vai atrapalhar o movimento de flexo-tensão do tornozelo, quer dizer, o movimento de dobrar e esticar o teu tornozelo fica comprometido. A pessoa começa às vezes a mancar por causa disso, começa a perder força de extensão. Então, encurtamento do tendão de Aquiles é uma complicação possível de acontecer tanto no tratamento cirúrgico, com uma incidência menor, mas no tratamento conservador é frequente isso acontecer. Uma complicação a mais que pode acontecer é a debilidade da musculatura da panturrilha, né? Então, sempre quando existe uma ruptura da panturrilha, naturalmente tu vai caminhar menos, ou seja, a panturrilha vai ser menos usada. Como consequência disso, acontece atrofia. É muito importante na ruptura de tendão de Aquiles uma boa reabilitação, porque sempre existe uma tendência de haver essa perda de força da musculatura da panturrilha. Então, na reabilitação sempre é importante a recuperação da mobilidade e muitas vezes a pessoa se dá por satisfeita quando conseguiu a mobilidade normal e não se dedica a ganhar força. Então é muito importante esse trabalho de reabilitação de força também. Essa situação de perda de força da musculatura, ela é mais frequente em situações de tratamento conservador, porque tu vai ter uma imobilização por um tempo mais prolongado. E quando a pessoa faz a cirurgia, se ela conseguir fazer um trabalho de reabilitação mais precoce, mais funcional, essa diminuição de força tende a ser menor, tu tem uma capacidade maior de recuperar a força da musculatura. Uma outra situação que pode acontecer com uma complicação é uma re-ruptura, quer dizer, um paciente fez um tratamento da ruptura, voltou às suas atividades normais até o esporte e a ruptura acontece novamente. Isso é uma situação mais frequente de acontecer em tratamentos conservadores. Tratamento cirúrgico não é tanto porque tu já usa algumas técnicas com algum reforço de enxerto, então tu parte do princípio, por que aconteceu a ruptura? Porque tu tem um tendão que já está doente, vamos dizer assim, ele já está enfraquecido. E se tu vai esperar que aquele tendão enfraquecido cicatrize entre si, ele vai ter uma cicatriz mais frágil também. Então no tratamento conservador, quando tu não faz a cirurgia, a incidência de rupturas é maior. O que eu vou conversar agora então são algumas complicações mais relacionadas com o tratamento cirúrgico. O primeiro deles, bastante temido, é a deiscência de sutura. Deiscência é aquela situação que existe uma dificuldade da pele cicatrizar. A cicatrização não acontece, isso normalmente acontece por uma associação de fatores. São pessoas que já têm problemas circulatórios locais, então o sangue deficiente vai fazer com que exista uma dificuldade maior de cicatrizar. Então é muito comum em vasculopatias, doenças de circulação, no diabético. E uma outra situação que também favorece a deiscência de sutura é a infecção. Então pode haver uma infecção no local da pele, isso atrapalha a cicatrização. E por falar em infecção, essa também é uma complicação muito temida em qualquer cirurgia e nessa região não seria diferente. Tu pode ter uma complicação de uma infecção profunda ou superficial. Quando uma infecção só superficial, pode acontecer só a deiscência, tu trata a infecção, ela consegue cicatrizar e não compromete o funcionamento da cirurgia. Mas eventualmente uma complicação de uma infecção mais profunda, ele pode comprometer toda a cirurgia, pode haver a ruptura da sutura interna, pode haver uma série de complicações que comprometem o resultado final da cirurgia. Então, como em qualquer situação de cirurgia, infecção pode acontecer. Uma complicação também bastante preocupante são os fenômenos tromboembólicos. A gente sabe que a panturrilha é um lugar que tem muitas veias e que o movimento dessa panturrilha bombeia
o sangue adiante. Então, quando não fica fazendo muito movimento na panturrilha, no caso quando fica mais parada, existe uma chance maior de fazer trombos. Então, fazer trombose, fazer flebite nessa região. O fenômeno tromboembólico, uma flebite, com uma trombose, até com uma embolia, também é uma complicação muito preocupante em situações de ruptura de tendão de Aquiles. Então, sempre fica muito atento, o paciente que fez alguma cirurgia ou está imobilizado por questões de Aquiles, começar com uma dor na panturrilha, sem muita explicação, pensar em alguma flebite, alguma embolia, pesquisar isso com cuidado aí. Uma outra complicação que pode acontecer em alguns indivíduos é a formação do queloide. O queloide é uma cicatriz que fica mais grossa, fica mais sensível, que existe pessoas que têm uma tendência de fazer queloide. Então, às vezes, uma cirurgia de tendão de Aquiles pode fazer um queloide sensível que fica na região de atrito do calçado. Então, isso é uma complicação também presente nas situações cirúrgicas. Eu comentei que uma situação muito frequente de complicação é a perda de massa óssea, da qualidade do músculo. Então quero te convidar aqui para assistir um vídeo bem interessante sobre reabilitação nas rupturas de tendão de Aquiles. Fala muito sobre reabilitação precoce, que é o melhor remédio para evitar essa perda de funcionamento da musculatura da panturrilha. Se tu está achando nosso material útil, instrutivo para ti, te inscreve aqui no canal, dá o teu joinha aqui e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se ficou com alguma dúvida a mais, deixa aqui embaixo nos comentários que assim que for possível a gente vai te responder com o maior carinho.